que os veículos de passeio são muito caros no Brasil, todos já sabem. Mas estávamos desacostumados com reajustes tão frequentes nos preços dos carros. Um trabalhador brasileiro que ganha o salário mínimo tem que trabalhar ininterruptamente cerca de 50 meses ou mais de 4 anos seguidos, sem gastar nada, para comprar o carro 0 km mais barato no Brasil atualmente. Os modelos em questão são o Renault Kwid e Fiat Mobi, ambos com motor 1.0, cujos preços giram em torno de R$70 mil. Para se ter uma ideia, o valor médio de um carro novo no Brasil está hoje em torno de R$130 mil, quase o dobro cobrado em 2017, segundo dados da consultoria Jato Dynamics. Nesse contexto, algumas montadoras iniciaram conversas com o governo federal no início do ano para lançar um carro popular, mais barato. O objetivo é turbinar as vendas do setor automotivo, importante gerador de emprego e renda e que responde por uma parcela significativa do PIB, Produto Interno Bruto, da indústria, em torno de 22,4% do PIB total. O PIB é a soma de bens e serviços produzidos por um país em seu território nacional. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, disse que a principal medida será a redução de tributos para veículos de até R$120 mil, com corte do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e do Programa de Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. O impacto no preço dos carros novos vai variar de 1,5% até 10,79%. Carros mais baratos terão maiores descontos, combinados com outros dois fatores: a produção nacional e eficiência energética. Apesar disso, o valor continua inacessível para o bolso da imensa maioria dos brasileiros, principalmente em meio ao contexto pós-pandemia, de maior inflação, crédito mais caro com altas taxas de juros e perda de renda generalizada. Na contramão do Brasil, motoristas de mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e União Europeia, e até de países emergentes como o México, acabam pagando bem menos por um modelo 0 km, sobre a mesma base de comparação que abre esta reportagem. É claro que a pandemia de Covid-19 tem boa parcela de culpa para esses reajustes mais recentes. A falta de componentes vem prejudicando a produção desde o início, consequência do fechamento de fábricas e concessionárias, assim como toda a cadeia de fornecedores, seguido de um repentino aumento da demanda. Pela lei da oferta e da procura, os preços subiram. Hoje, a grande preocupação é a escassez dos semicondutores, amplamente usados na eletrônica dos veículos, tendo paralisado a produção de montadoras importantes como Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Honda. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, este problema pode afetar 5% do volume da produção mundial e foi agravado por uma crescente demanda de semicondutores para a fabricação de produtos das áreas de computação, telecom, eletroeletrônicos e smartphones. Um aspecto que tem pesado bastante no preço dos veículos é o câmbio, com o dólar caríssimo e o real bastante desvalorizado. De acordo com Julian Sample, consultor da Carcom, de janeiro de 2020 a maio de 2021, a cotação do dólar subiu 29%. E isso não afeta apenas os modelos importados. Mesmo para os produtos fabricados aqui, existem vários componentes que são importados, elevando o preço da transação. As commodities também são diretamente afetadas pelo dólar, como o aço, que subiu 70% em 2020, e a resina plástica, derivada do petróleo. Outro movimento que existe é uma crescente inflação, como aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 8% registrado entre maio de 2020 e maio de 2021. Outro motivo que vem elevando o valor dos veículos ao longo dos anos é a evolução dos projetos nos quesitos segurança e emissões veiculares, quase sempre por força de lei, como a exigência de airbags frontais e freios ABS a partir de 2014. Porém, o mercado também ajuda a elevar o nível dos projetos, principalmente em conectividade. De acordo com Paulo Cardamone, da Bright Consulting, atualmente, o ticket médio de um veículo de passeio no Brasil é de R$ 95 mil. Há 3 anos, era de R$ 75 mil, com valores corrigidos. Carros importados custam mais caros do que os nacionais porque sobre eles incidem mais impostos. Se por um lado, a política protecionista visa a promover a produção local e o emprego, por outro, limita a concorrência. O resultado são preços mais altos para os consumidores. Apesar disso, o número de montadoras hoje presentes no Brasil em nada se compara ao de décadas atrás, quando o mercado era praticamente dominado por 4 grandes fabricantes de veículos: Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet. Para tanto, marcas reconhecidas internacionalmente, como Toyota, Honda e Hyundai, tiveram que produzir no Brasil para baratear custos. Os encargos trabalhistas do Brasil estão entre os mais altos do mundo.
Outros países com maior índice de custo de mão de obra são Argentina, Ucrânia, Uruguai, Turquia, Rússia, África do Sul, Romênia, Egito e Vietnã, segundo a empresa de análise e consultoria de dados Global, sediada em Londres, na Inglaterra. Isso aumenta o custo de produção de carros e dificulta a competição dos fabricantes com outros países com custos de mão de obra mais baixos. Estima-se que no país, as empresas gastem 2,5 vezes o que pagam ao trabalhador. O que se antevê no futuro próximo, portanto, é o aumento do descompasso da renda da população com o preço crescente dos veículos no país. Há 10 anos, quando o mercado brasileiro atingiu seu ápice histórico de 3,8 milhões de veículos vendidos, em 2012, o Brasil vivia a época do pleno emprego e a renda de um jovem recém-formado era suficiente para aprovar um financiamento e comprar seu primeiro carro. Hoje, diante de preços nas alturas e crédito muito caro e restrito, este consumidor sumiu do mercado. A anomalia causada por esta combinação de vetores negativos nunca foi tão grande. 2022 terminou com apenas 30% das vendas financiadas e estranhos 70% à vista. Tal cenário nunca foi visto antes. Há apenas 2 anos, estes percentuais eram opostos, com 60% a 75% das compras financiadas. A exclusão de centenas de milhares de consumidores do mercado foi consumada por crédito cada vez mais limitado e aumentos de preços de quase 100% nos últimos 6 anos. Levantamento da consultoria Jato Dynamics mostra que o valor médio de lista de um carro no Brasil em 2016 era de 66,3 mil. Em 2023, este valor chegou a R$ 130 mil. Levantamento similar, da Bright Consulting, aponta que os aumentos mais agudos nos preços começaram a ser aplicados após a eclosão da pandemia em 2020. Diante do cenário negativo, as fabricantes começaram a proteger o caixa, e naquele ano, a consultoria apurou reajuste médio de 12,4% no preço público de lista dos carros, percentual 3 vezes maior do que a inflação anual medida pelo IPCA, de 4,5% no período. Em 2021, a Bright registrou nova e ainda mais pesada carga. O preço médio do carro subiu 26,3% aumento real, de nada menos que 16 pontos percentuais acima do IPCA do período. Há um fator cultural em jogo também, a paixão do brasileiro por carros. O brasileiro sempre foi apaixonado por carro e sente-se diferenciado ao tê-lo. O carro é símbolo de status. É uma questão de oferta e demanda. Se as pessoas continuam comprando carros e eles estão mais caros, por que vou baixar meu preço? Indaga Milad Calumi Neto, gerente de desenvolvimento de negócios da Jato Dynamics. Evidentemente, não podemos esquecer que o transporte público continua deficiente e isso acaba incentivando as pessoas a comprar carros, também, mesmo que tenham que pagá-lo em diversas prestações, acrescenta. Por uma questão estratégica, as montadoras não divulgam suas margens de lucro. Mas, segundo Calumi Neto, as margens de lucro no Brasil são, em média, maiores do que vemos nos mercados americano e europeu. De fato, com exceção de 2020, ano da pandemia, o faturamento da indústria automotiva no Brasil vem crescendo. O valor médio de um carro novo passou de R$ 71 mil em 2017 para R$ 131 mil no ano passado, um aumento de 85%. No mesmo período, a inflação acumulada oficial, medida pelo IPCA, foi de 36%. Vale lembrar, no entanto, que o mercado mudou nos últimos anos. Em 2022, pela primeira vez, a maior parte das vendas, 52,9%, foi para pessoa jurídica, vendas diretas para locadoras, pessoas com deficiência, frotistas, entre outras. Ou seja, menos brasileiros estão comprando carro novo. Em 2018, as vendas para pessoa física representavam 64,4% do total vendido. No ano passado, essa proporção caiu para 47,1%. Mas o carro popular proposto pelo governo em nada se assemelha ao carro pelado da década de 90, ou seja, veículos sem encosto de cabeça ou até retrovisor direito como itens de série. Calumi Neto nota que a indústria evoluiu, focando em veículos de maior valor agregado, e o consumidor se tornou também mais exigente. Estamos com vendas estagnadas em torno de 2 milhões há 3 anos e temos uma capacidade produtiva acima de 4,5 milhões. O setor precisa vender mais, mas não compartilho com a ideia de carro popular.
Prefiro carro de entrada, em função dos preços praticados aqui no Brasil. Além disso, esse termo, carro popular, remete àquele carro pelado da década de 90. E isso já não faz mais parte da nossa realidade, até por uma questão da legislação. Falando sobre o plano anunciado pelo governo, o economista André Perfeito assinala, no entanto, que corte de tributos, medidas regulatórias e mesmo queda de juros não fazem milagre algum se não houver demanda. A expectativa é que alguma demanda surja, afinal as projeções de crescimento estão melhorando e a renda real melhorou com a queda da inflação em 12 meses, para citar alguns fatores. Segundo Perfeito, como os juros altos estão em relação à renda disponível, não há demanda possível para o setor. A impressão que fico é que o governo resolveu fazer na marra algo poderia e deveria ser feito pela queda de juros. Espero que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo para saber como uma marca tão tradicional como a Fiat fracassou nos Estados Unidos. Te vejo em apenas um segundo.